E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Papo de Piloto. Se vocês são viciados em motor, em esporte motor como eu, vocês vieram ao lugar certo. Aqui a gente vai falar de todo quanto é tipo de assuntos relacionado ao esporte motor. Tanto na Fórmula 1, esporte motor do virtual, esporte motor do real, tudo que vocês imaginarem a gente vai tratar aqui no assunto. Então, fique ligado que aqui a gente vai falar da primeira etapa do Bahrein de 2021, que aconteceu no dia 26 a 28 de março. Então, fica ligado aí que esse vídeo tem muitas emoções. Roda a vinheta. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel de Souza Belmer. Eu sou piloto profissional de automobilismo real e também participo de algumas corridas do automobilismo virtual. Tenho me especializado um pouquinho mais ali no virtual devido a essa pandemia que a gente tem passado, todo esse negócio aí que a gente tá vivendo. Como vocês sabem, do dia 26 ao dia 28 de março, a gente teve a primeira etapa do Bahrein de Fórmula 1. Começou na sexta, sábado e domingo. Então, a gente vai separar esse vídeo em três partes. A sexta-feira, que a gente teve os treinos livres 1 e 2. A gente também teve a Fórmula 2, que teve o Qualifying. No sábado, que a gente teve duas corridas sprint da Fórmula 2. E a gente teve o treino livre 3 e o Qualifying da Fórmula 1. E no domingo, que a gente teve a corrida principal da Fórmula 2 e a corrida tão esperada do início da temporada da Fórmula 1. Então, vamos começar então lá pelo treino livre 1 da Fórmula 1. O treino livre 1, ele, na minha opinião, foi fraco ali, né? Não teve nada de muito novo, muito interessante, porque teve uma Red Bull com Verstappen que veio forte toda a pré-temporada, vinha andando na frente ali. Se mostrou um carro muito forte na pré-temporada. A gente teve um Hamilton que parece que deu uma caidinha no ano passado para esse ano, porque o carro, como teve uma diminuição do pacote aerodinâmico ali dos carros, ele parece que não se acertou ainda direito, então fez uma quarta posição. Verstappen em primeiro. Junto também com isso, eu achei que a Alpine ia vir muito mais forte e a Aston Martin também. Por que eu achei que eles iam vir mais forte? Alpine, porque contratou o Alonso. O Alonso saiu da Fórmula 1 há uns 2 anos atrás, falando que ia sair da Fórmula 1 porque não tinha um carro competitivo. Precisava de um carro melhor para se manter na Fórmula 1. E voltou, nessa volta dele, eu acreditei que a Alpine vinha muito mais forte ali, devido a essa fala, né? essa saída há 2 anos do Alonso. A Aston Martin eu achei que vinha forte por quê? A Aston Martin ano passado era a primeira equipe do segundo pelotão da Fórmula 1. O que é isso? Tirando a Red Bull e a Mercedes, que eram disparadas a melhor equipe, tinha o pelotão do meio, o segundo pelotão que vinha a Aston Martin, que era a antiga Racing Point, vinha a McLaren, vinha a Renault, vinha essas equipes mais do meio do pelotão que estavam andando meio iguais. Ano passado veio muito forte, como eu já disse, mas esse ano ficou bem atrás ali com o Vettel, sendo Vettel, né? Já foi muito bom, mas eu acredito que agora já passou um pouco tempo, né? Fazer o quê? E o Lance Stroll, que tem evoluído aí constantemente. O que surpreendeu um pouquinho ali foi a AlphaTauri, que do ano passado para esse ano agora tá aparentemente ali bem interessante, bem forte. Uma McLaren que também tem se mostrado muito melhor, evoluiu, na minha opinião, roubou um pouco do que era a Aston Martin no passado. Ela entrou agora como a primeira equipe do segundo pelotão. E também a gente teve um exemplo, o Lando Norris, né? Que ficou em terceiro. Ele fez a terceira posição no primeiro treino livre do primeiro treino livre da Fórmula 1. Já no segundo treino livre, a gente teve de novo um domínio do Verstappen. Teve um Norris que de terceiro já pulou para segundo, já subiu. Um Hamilton que parece que está se encaixando melhor com o carro ali, subiu para terceiro, de quarto foi para terceiro. E a gente teve um Pierre Gasly, aí que eu falei da AlphaTauri,
que estava vindo mais forte do que o ano passado, já está em nono. E o Tsunoda, o Japinha lá de 1,20 m mais ou menos ali, quase um escalador de meio fio, com a 7ª posição. Ó, já tá mostrando ali um potencialzinho muito bom. Aí tem uma coisa que eu chamo ali de trio terceira idade. Aqui, ó, Vettel, aqui, ó, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. São pessoas que, na minha opinião, já estão mumificadas, né? Eles já passaram da época, porque, pô, estão quase com 40 anos correndo de Fórmula 1, dá espaço pros novinhos, tem uns brasileiros ali na Fórmula 2 que estão vindo forte. Então, deixa os caras entrar ali pra gente, né, ter um gostinho no brasileiro, porque pra que ficar ali? Tipo o Vettel. Vettel tá fazendo o que ali? Já tem uma parte da Aston Martin, já correu de Fórmula 1, já ganhou tudo de ganhar, já tem 4 campeonatos, se não me engano, na Fórmula 1, já é... Então, por quê? Por que fica ali? Só pra fazer cagada? Ficar dando totó nos outros? Pra ficar rodando? Ficar esquentando a cabeça? Não, deixa aí, sai, vamos dar lugar pra outro, né? Pra quê? E... Alpine e Aston Martin, nesse treino aí, né? Vettel, Alonso, trio terceira idade, não tiveram resultado. Foram mal, treino livre 2 andaram bem mal pra caramba, e treino livre 2 foi marcado por isso. Como eu falei, no primeiro dia a gente teve treino 1 da Fórmula 1, treino 2 da Fórmula 1 e o classificatório, tá? No classificatório da Fórmula 2, a gente teve ali, ó, que nem eu falei, tem uns brasileiros vindo muito forte da Fórmula 2. Felipe Drogovic é um deles, fez a 3ª posição. Ele fez a 3ª posição para largar no domingo, que é a principal corrida da Fórmula 2. Ele conseguiu, no classificatório, ficar em 3º. Já os outros 2 brasileiros, que é o Samaia e... Peraí, fugiu o nome do outro. E o Gianluca Pentecoff, não tem um carro competitivo esse ano. Eles estão mais para pegar a mão, entrar ali, para vir se evoluindo na próxima temporada. Ficaram lá atrás, 20º, 17º e 20º ali para a corrida de domingo. Mas são os brasileiros que têm muito potencial. Eles têm tudo para explodir, para ser bom. Então vamos torcer que nos próximos anos aí a gente pode ter uns brasileiros muito, muito fortes na Fórmula 1. Terminamos a sexta-feira. Agora a gente vai para o sábado. Do sábado, treino livre 3 da Fórmula 1, classificatório da Fórmula 1 e 2 corridas sprint da Fórmula 2, tá? Certo? Vamos lá então. No treino livre 1, a gente teve... Cara, se vocês acertar, vocês ganham uma bala, um sete belo. Quem fez a primeira posição do treino? Claro que foi Verstappen, né? Veio mostrando que tinha o melhor carro desde a pré-temporada. Então, o Verstappen fez a primeira. Só que, como eu falei, o Hamilton estava pegando mais a mão do carro. Ele estava sentindo como o seu carro estava se comportando durante os treinos. Já subiu para a 2ª posição. E depois o Hamilton, a gente teve Bottas, Pérez e Sainz. Mercedes, Red Bull, a Ferrari no passado que vinha muito fraca. Elas não tinham nada de motor de reta, andavam mal pra caramba e não tinham desempenho nenhum. Esse ano liberaram novamente o que tinham bloqueado no passado, que era o consumo de combustível, porque diziam que a Ferrari consumia mais combustível do que ela protocolava, e quanto mais combustível você consome, mais você anda, e assim por diante. Então bloquearam no passado a Ferrari tinha que reduzir o consumo de combustível, só que viram que o motor virou uma desgraça, né? Aí esse ano eles liberaram de novo, e a Ferrari se mostrou com um carro mais competitivo, não tão competitivo, mas mais competitivo, tanto que Sainz conseguiu pegar umas posições lá na frente. Outro ponto desse treino foi que, nem eu falei, a AlphaTauri estava vindo muito forte. Pierre Gasly conseguiu a 3ª posição. Então veio Verstappen, Hamilton e Pierre Gasly. Então a gente ali tem um terceiro treino livre bem mais interessante ali, conforme do que foi os outros 2. Depois disso, depois do treino livre 3, a gente teve uma bateria da sprint da Fórmula 2. Não tivemos bons resultados. Os brasileiros foram marcados por quebras, por safety cars. Eles não tiveram um bom desempenho, nem nessa primeira corrida e nem na segunda corrida. Então eu não vou falar muito porque nenhum deles pontuaram e pra gente não se torna tão interessante assim uma Fórmula 2 que não tenha os brasileiros indo tão bem.
porque não teve também um marco tão significativo nessa corrida. Já na classificatória da Fórmula 1 a gente teve Verstappen, óbvio, né? Óbvio, tem um carro muito na mão, o carro foi feito para ele sabe exatamente como o carro se comporta, né? O carro parece que fizeram sob medida para o Verstappen, tanto que se você for pegar o seu parceiro, que é o Pérez, que é um baita de um piloto, anda demais, ele não conseguiu acertar direito com o carro. O carro parece que ele não consegue desenvolver o carro, porque o carro é um jeito específico para um piloto pilotar, que é o Verstappen, tá? Segunda posição, a gente teve Hamilton, que vem conhecendo cada vez mais o seu carro. O Hamilton, como todo mundo sabe, é um piloto excepcional, quebrou quase todos os recordes da Fórmula 1 até hoje, tá? Só que ele ainda está 4 segundos atrás do Verstappen. No treino anterior ele estava 7, de 7 aqui para 4, 3 décimos ele tirou ali no treino classificatório. Já em terceiro, a gente teve Bottas, em quarto, uma Ferrari. E a Ferrari que eu falei que melhorou, só que ainda tem muito para crescer, tá? Leclerc ele conseguiu colocar seu carro lá na frente. Uma coisa que surpreendeu muito foi Stroll e o Alonso. Uma das múmias que eu falei, né? Mordi minha língua. Uma das múmias que eu falei conseguiu colocar uma Alpine que não vinha mostrando desempenho nenhum durante os treinos, conseguiu colocar entre os 10 primeiros. E o Lance Stroll, que tem uma Aston Martin quase no mesmo patamar da Alpine, conseguiu ficar entre os 10 também. Então a gente conseguiu ali ver bastante desenvolvimento. Pérez nem porque 3 passou, que nem eu falei, parece que ele não se encaixou direito com o carro para encaixar a volta rápida. A gente teve também Tsunoda, que vinha forte nos seus outros treinos, não tendo uma boa classificação. A gente teve uma carroça da Williams com o Russell, novamente ele fazendo milagre, conseguindo levar aquele carro que parece que é puxado por 2 pilhas, conseguiu levar para o Q2. Para quem não sabe, explicando um pouquinho melhor, estou falando Q1, Q2, né? Para quem não sabe, não acompanha muito a Fórmula 1 tem um sistema diferente de classificação, tá? Para definir como que vai ser a largada da sua corrida. Ela é dividida em 3 partes. Primeiro vão todos os carros para a pista, tá? Então todos os carros vão para a pista, que é chamado o Q1, tá? No Q1 vai todos os carros para a pista. Indo todos os carros para a pista, saem desses carros os 15 melhores. Quem do primeiro ao 15º pula para o Q2, tá? Que é o Qualifying 2. Desse Qualifying 2, do primeiro até o 10º define o grid. Os anteriores assim. Então, do primeiro até o 15 vão para o Q2. Quem ficou abaixo disso vai largar na sua respectiva posição. Então, se você ficou em 16º, vai largar em 16º, 17º, assim por diante. No Q2, define quem larga de 10º a 15º. E no Q1, os 10 primeiros. Tá? Para quem não entende muito, para quem não acompanha muito e queria entender, é assim que funciona o sistema de classificação da Fórmula 1. Tá? Show? Belezinha? Então tá, agora eu acho que o dia mais esperado de todo mundo, que é o dia de domingo. Por quê? A gente tem a principal corrida da Fórmula 2 e também tem a principal corrida esperada do ano, que é a estreia da Fórmula 1, para saber como que os carros vão estar se desenvolvendo em corrida, que é o mais importante de todos. Não adianta você andar rápido nos dias dos treinos, chegar na corrida e né? Não fazer nada. Não adianta. Então tá, vamos lá. Na Fórmula 2, como eu já tinha falado lá na sexta-feira, Felipe Drugovich larga em terceiro. Ele veio muito bem, pulou para segundo, manteve posição, brigou, disputou, só que a Fórmula 2 foi marcada por safety cars. Foi a corrida de safety car. Teve, se não me engano, 3 safety car. Um virtual e dois real. Qual a diferença dos dois? Safety car virtual é quando acende a luzinha lá no painel e fica piscando. Safety car, safety car, safety car, safety car. Os pilotos eles têm que reduzir a velocidade para manter um ritmo de pista. Eles têm que se manter mais lento do que um ritmo de corrida, tá? Eles têm, vamos supor, eles viram um 30, eles têm que virar 80% desse valor. Então eles têm que andar bem mais abaixo. Para quê? Por quê? Né? Provavelmente bateu, voou algum detrito na pista, caiu óleo, alguma coisa assim, que causaria algum tipo de
prejuízo para os pilotos, algum tipo de risco, para que seja limpo, para que seja limpo, tirar dos detritos, limpa a pista, alguma coisa assim, tá? Por que o safety car virtual? Porque vamos supor, se você provavelmente é porque tem poucos detritos e para favorecer alguns pilotos. Vamos supor que você está lá em primeiro com 10 segundos na frente do segundo. Se você tem o safety car real, o pelotão junta, porque você não tem que manter uma velocidade igual de todos. Se você tem o safety car virtual, você só reduz a velocidade, só que todo mundo tem que reduzir a velocidade ao mesmo tempo. Então você mantém aqueles 10 segundos. Favorece a estratégia, favorece aquele piloto que está indo melhor, tá? Agora o safety car real é quando dá uma porrada muito forte ou um carro fica numa posição muito complicada que dê muito risco para os pilotos. Aí vai o safety car, junta o pelotão inteiro e dá a relargada, tá? Foi marcado por muito disso. E um dos safety cars real, muita gente optou por parar e colocar jogos de pneus novos ou melhores, não necessariamente novos. Quando você troca o jogo de pneu, automaticamente você tem mais aderência na pista, tem mais o grip que a gente chama e vira mais rápido, certo? Só que a equipe do Drogovic não quis, deixou ele na pista, né? Pneu gasto, velho, faltando um pouco para correr. Aí o que aconteceu? Os pessoal, como estava no safety car, parou, pode ter caído 20, 30 segundos para trás. Só que como estava no safety car, juntou de novo, o pelotão uniu, só que eles estavam com o pneu melhor. Aí o que acontece? Felipe Drogovic não conseguia segurar a posição e foi caindo e terminou lá atrás. Pontuou, mas terminou lá atrás, né? Só que também, além disso, teve um dos safety cars virtual que demoraram um pouco para avisar o Drogovic que estava no virtual e ele excedeu um pouco do limite que é permitido, então ele tomou 5 segundos de penalização. Então, além de tomar penalização, ainda optaram por uma estratégia errada e ele, coitado, né? Aí, Gianluca Peterkoff foi mais infeliz ainda na corrida, coitado. Estourou, ficou a cara toda branca, estourou o extintor dele. Só que pela legislação, pelas regras da Fórmula 1, se você não tem extintor, você não corre. Explodiu, tem que parar. Fazer o quê, né? E foi isso, triste, mas foi isso, né? Agora vamos para a Fórmula 1. Galera, a Fórmula 1 foi, cara, eu acho que, gente, foi a melhor estreia da Fórmula 1 de muito tempo que eu vi, né? Porque não sou muito velho, né? Não peguei uma época boa, mas peguei uma época meio monótona, principalmente a do Hamilton agora, que o Hamilton ganhava tudo e não dava chance para ninguém. A gente foi marcado por, primeiro de tudo, começou já top. O carro do Pérez tem vida própria. E só simples assim. Ele vindo, morreu. Encostou. Beleza, morreu. Aí como fazer um Fusca pegar no tranco, ele pegou de novo, do nada. Só assim, ressuscitei. Vou correr. Aí como já ia ser dado largada, aconteceu tudo isso, ele teve que recolher para os boxes. Quando você larga os boxes, só pode sair dos boxes a partir do momento que o último piloto passa pela linha. Então, isso significa que ele largou atrás do último, né? Atrás do último, foi lá para trás, né? E largou, beleza. Só que, se vocês não sabem a curva do Bahrein, lá no Bahrein, você faz tipo um Szinho assim, né? Você vem, faz uma curva meio fechadinha e já faz um S. Nessa perna aqui, eu acho que passou um vento e o Mazepin, como já vinha fazendo nas outros treinos, ele perdeu o controle do carro sozinho. E foi, já era. Puf, tchau Mazepin. Rodou o final de semana inteiro, bateu o recorde de número de rodadas no final de semana e não fez diferente na corrida. Rodou sozinho. E ficou no carro, o carro rodou e bateu e voou detrito e, como eu já tinha falado, voou detrito, causa risco, aí safety car. Na primeira volta, depois de Pérez ter desligado o carro, quase não largou, teve um safety car. Show! Aí foi safety car, deu umas voltinhas ali, aí o Verstappen quase faz a maior cagada da vida dele. Em primeiro, ele retardou tanto a freada, tanto a relargada, tanta retomada de aceleração, que quase deu um bolo, um strike total lá no fundo, quase que foi tudo. Graças a Deus não foi. Largou. Ele com o carro muito melhor. Nossa, foi abrindo e não conseguiu, o Hamilton não conseguia chegar e foi. Só que aí vem a Mercedes. A Mercedes é top demais, né? Ela fez uma estratégia com que na parada
o Hamilton ganhasse a posição do Verstappen. Ele conseguiu fazer essa estratégia. Voltando um pouquinho para trás, antes da parada ali, eu fui para frente, a gente teve um Leclerc que largou bem, foi caindo. Bottas recuperou a posição dele, foi indo para frente. E Pérez só só pulando posição, vindo babando e papando todo mundo lá no fundo. Aí veio as paradas. Hamilton tomou posição do Verstappen. A Mercedes optou por duas paradas, duas estratégias. Uma para o Hamilton, outra para o Bottas. Uma das duas ia dar certo. Por incrível que pareça, se vocês acreditarem, não sei, se não quiserem, não acredito também, né? A que deu certo foi a do Hamilton. Tá, aí o do Bottas largou, caiu, ficou em terceiro ali, normal. Veio vindo. O Verstappen parou, caiu para segundo, beleza, show de bola. Na hora da segunda parada, o Hamilton antecipou um pouco a parada dele e colocou novamente pneus brancos. Pneu de faixa branca, para quem não sabe, é o pneu duro. A Fórmula 1 ela disponibiliza faixas de cores dos pneus: vermelho, amarelo e branco. Vermelho é o pneu mais mole, com um composto mais mole. Por quê? Para que serve o composto mais mole? Se você tem um composto mais mole, o pneu gruda mais no chão. Grudando mais no chão, ele tem uma aderência melhor e você vira mais rápido. O amarelo é o intermediário, é o pneuzinho ali do meio, tá? Ele tem uma aderência menor do que o do vermelho, mas ela tem mais aderência do que o branco. E o branco é o pneu mais duro, ele dura mais, tá? Então quanto mais duro o composto, mais ele dura, e quanto mais duro o composto, mais lento ele é. O Hamilton largou com pneus vermelhos. Largou com pneus vermelhos. Isso. Desculpa, bugou a cabeça aqui. Largou com pneus vermelhos e mudou para branco. O Verstappen largou de amarelos, mudou para amarelo e depois mudou para branco. Na hora que ela fez essa mudança do amarelo para o branco, que estava no final da corrida, todo mundo achou que eles tinham feito uma cagada enorme. Porque eles pensaram, por que, faltando 16 voltas, que é o limite do pneu vermelho, vão me colocar o Verstappen com o pneu branco, que tem uma aderência menor, que faz com que ele vire menos tempo. Mas daí a Red Bull pensou em tudo. Por que ele colocou? Porque ele ia fazer com que o Verstappen chegasse nas últimas voltas em cima do Hamilton, para disputar as últimas voltas com o Hamilton. Só que aí vem um pequeno problema. Hamilton, como todo mundo deve saber, não entrega a posição de graça. Ele não vai entregar sem bater, sem brigar. Pode perder, mas vai cair batendo. Em uma das curvas, na curva 4, sendo mais específico, tem uma regra. Se você utiliza muita área de escape, coloca todas as suas 4 rodas para fora da zebra, do lado de fora da área de escape, você está se favorecendo da curva. E fazendo isso, você ou é debilitado a volta, ou se você está no meio da corrida, você ganha penalização se usar demais. Ao dividir curva com o Hamilton, o Verstappen fez esse artifício. Claro, não porque ele quis, porque o Hamilton não deixou ele fazer a curva direita e espalhou para ele lá fora. E ele acabou tomando a posição devido a essa espalhada, a essa vantagem da pista. Então ele teve que devolver a posição. E ao devolver a posição, o Hamilton passou e o Verstappen não conseguiu mais alcançar. E o Hamilton ganhou a corrida, gente. Então esse campeonato vai ser marcado por muitas disputas. Porque a gente tem um Hamilton que é sensacional, que tem um carro muito inferior ao ano passado. Tem um Verstappen que é muito sensacional também, mas tem um carro muito mais superior do que o ano passado. Então a gente vai ter esses dois aí brigando muito forte pelo campeonato. Acho que vai ser o primeiro campeonato, tirando aquele de 2009, que o Hamilton disputou com Massa, vai ser o primeiro campeonato que ele tem briga direta. Então, gente, não percam, porque esse ano teve muita disputa, vai ter muita disputa, ainda mais lá na frente, pelo título do campeonato. No meio, a gente teve o Pérez, que largou lá do fundo e terminou em quinto. A gente teve o Pierre Gasly, coitado, ele estava vindo muito bem, só que acabou se enroscando com, se eu não me engano, com uma Ferrari, eu não lembro agora quem foi, acabou perdendo o bico, ficando lá para trás. A gente teve o Vettel, gente, olha esse videozinho aqui, ó, tá vendo? Mano, o Vettel, fazendo Vettelzice,
Mano, ele foi ultrapassado, retardou a freada, deu um totó e fez rodar, mano. Que piloto veterano faz isso? Eu tô falando que ele tem que se aposentar? Então, tá marcado por um Vettel fazendo Vettelzice. O Alonso vinha muito bem, largou em 10º, ele vinha muito forte, só que teve problema de freio, então aí dá pra ver que a Alpine pode crescer durante o ano, ela tem um potencial para crescer aí para esse ano, junto com o Alonso, já pensando em desenvolver o carro para o ano que vem, porque ano que vem a gente vai ter mudanças drásticas na Fórmula 1, é a nova era da Fórmula 1, tá? A gente teve também, deixa eu pensar, Leclerc e Sainz não conseguindo manter a sua qualidade durante a corrida, caindo, mostrando que a Ferrari melhorou, só que as outras equipes melhoraram também, então ela ficou mais ou menos igual ao que estava no passado. A gente teve uma McLaren que se mostrou a primeira do segundo pelotão, ela estava vindo muito forte, tanto com o Ricardo quanto com o Lando Norris. A gente tá vindo, vai ter, cara, gente, sério, assistam esse ano. Eu vou sempre postar os vídeos aqui, tá? Esse foi o resumo que eu fiz da primeira etapa. Toda semana de etapa da Fórmula 1 eu vou postar os resumos, tanto no meu Instagram. Então, tá vendo aqui assim, ó? Aqui, ó. Meu Instagram. Segue lá, porque toda sexta, todo sábado e todo domingo eu vou postar o resumão diário da Fórmula 1 quando tiver etapa. Show? Beleza? Se inscreve. Dá aqui, ó. Clica aqui no inscrever. Aciona o sininho aqui. Ativa as notificações, porque toda quinta-feira vai ter postagem de material, conteúdo novo. Tanto os resumos em semana de corrida, quanto material do virtual e do real. Eu vou comentar umas voltas minhas do real, vou comentar umas voltas minhas do virtual. Vou explicar para vocês como que ingressa em ambos os automobilismos. Vou trazer conteúdos semanais aqui no Papo de Piloto. Então, gente, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei, não esquece de ativar as notificações, siga no Instagram, porque vai ter sempre conteúdo voltado ao automobilismo. Show? Belezinha, galera? Então bora lá, hein? Valeu, até a próxima.